Olá, CD concurseira, olá, CD concurseiro, dando continuidade, né, à nossa linha de quizzes da semana 24, a gente vai falar basicamente dos quizzes da banca Publiconsult. Só um adendo que o primeiro quiz é um quiz da banca Instituto Mais que ficou, né, da semana anterior. Então a gente vai falar de um dos quizzes do Instituto Mais, depois a gente vai falar dos quizzes da banca Publiconsult, banca essa que vai fazer o concurso de Jacareí. Então, se você vai prestar o concurso de Jacareí, fica de olho aí, não perca nenhum detalhe, porque são questões valiosíssimas. A gente sempre fala que uma questão faz toda a diferença na hora da classificação. Se você erra uma questão e está lá no topo da classificação, pode ser o diferencial entre você ser aprovado e você não ser aprovado. Então, toda questão num concurso de que você vai estar prestando, seja ela de língua portuguesa, matemática ou mesmo conhecimentos específicos, ela tem uma relevância significativa. A gente nunca pode desprezar o valor dessa questão, porque uma questão fácil que a gente erra pode fazer um estrago danado e pode ser o nosso fator de ser aprovado ou não ser aprovado. Então fica de olho aí, nós vamos falar sobre Banca Publiconsult, semana 24. Se eu estiver olhando para o outro lado, na verdade eu estou olhando para uma outra tela que a gente acaba fazendo nesse tipo de gravação em duas telas e eu tenho que ler e ir para o outro lado para a gente passar o slide, tá joia? Então a gente vai falar sobre o quiz 839. Esse é o quiz ainda da banca Instituto Mais, aquela banca que vai fazer o concurso de Mairinc. Então, concurso de Rio Claro 2019 acerca da mucosite, assinale a alternativa correta. É uma inflamação da mucosa oral de origem autoimune? Alternativa B. Ainda não há nenhum tratamento preventivo contra a mucosite, mas deverá ser feito. O acompanhamento do paciente durante todo o pós-operatório? C. O tratamento da mucosite consiste em bochechos com gluconato de clorexidina a 2%. E D. A laser terapia é indicado para a mucosite. Mucosite, você tem que lembrar que é um dos efeitos adversos quando a gente pensa principalmente em radioterapia da região de cabeça e pescoço. A radioterapia de cabeça e pescoço vai pegar principalmente a intenção desses raios-x é destruir células neoplásicas, mas infelizmente ainda não inventaram um tipo de raio-x ou um tipo de radiação que seja exclusivo ou afete exclusivamente as células neoplásicas. Então ele vai acabar afetando principalmente aquelas células que têm um turnover muito rápido, quer dizer, elas se duplicam ou elas se multiplicam de maneira acelerada. E isso é uma característica das células da mucosa bucal. Por isso, quando se incide radioterapia na região de cabeça e pescoço, se pegar a região de mucosa bucal, é muito frequente esse efeito adverso de mucosite. A mucosite só acontece na radioterapia, Darcio? Não, a mucosite pode acontecer em outros tratamentos, como, por exemplo, de quimioterapia. Então, na verdade, a gente sabe que a mucosite é um dos efeitos mais comuns quando a gente está falando de radioterapia, e uma das formas de prevenir, né, ou de amenizar os efeitos, né, da radioterapia em relação à mucosa bucal causando mucosite é usando a laser terapia. E a laser terapia ela pode ser iniciada já antes mesmo de iniciar o tratamento radioterápico. Então, esse é um detalhe bastante importante. Mucosite, ite é uma inflamação que acontece na mucosa bucal. Por que acontece essa inflamação na mucosa bucal? Porque os raios-x da radioterapia vão destruir, né, essas células que têm uma labilidade muito alta. Elas têm essa capacidade de duplicar muito alta, que é uma das características das células neoplásicas, por isso que é a radioterapia utilizada para o tratamento de neoplasias malignas. Então, esse é um detalhe bastante importante. Perguntas em relação a neoplasias de cabeça e pescoço, quando a gente pensa em câncer bucal, tem hoje em dia caindo muitas perguntas a respeito de tratamentos, né, ou repercussões do tratamento e quimioterápico, e uma das repercussões mais frequentes, sem dúvida nenhuma, é a mucosite.
Outras repercussões também são importantes, como, por exemplo, a mucosite é uma delas, mas, por exemplo, xerostomia é um outro fator bastante importante em relação à radioterapia, porque na hora que a radiação passa pela glândula salivar, principalmente as glândulas salivares maiores, vão destruir ácidos de glândulas salivares e, consequentemente, pode fazer com que essa destruição desses ácidos provoque, né, uma diminuição do fluxo salivar. E não é uma diminuição qualquer, é uma diminuição significativa, uma diminuição que promove uma diminuição em relação à qualidade de vida importante para os pacientes que sofrem radioterapia. E claro que quando a gente pensa em radioterapia, é muito importante a realização do tratamento ou de uma adequação do meio e fazer um tratamento prévio à radioterapia, porque se você deixa um dente que as condições não são muito boas, e esse dente, de alguma forma, ele tem um problema periodontal, um problema periapical, ele pode haver a formação de osteoradionecrose. É um dos maiores problemas, um dos problemas mais sérios quando a gente pensa dos efeitos adversos da radioterapia. Então, quando a gente faz o tratamento pré-radioterapia, a gente tem como principal função diminuir ou minimizar a chance de acontecer osteoradionecrose, que é um dos efeitos mais perversos quando a gente pensa em radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então esse foi o quiz 839, falando da banca ainda Instituto Mais. Agora a gente vai passar para os quizzes da banca Publiconsult. Aqui a gente, na verdade, está vendo uma foto, né, em que a gente observa, né, essa mucosite, são lesões ulceradas, que são muito doloridas, e essas lesões doloridas, claro, que vão provocar uma dificuldade em relação à alimentação do paciente, dificuldade de, inclusive, ingerir água ou qualquer outro alimento, né, e isso é um problema sério no tratamento de câncer, porque o paciente não pode perder peso. Então, isso é um detalhe bastante importante. Agora a gente vai para o quiz 840. Esse já é um quiz da banca Publiconsult. Então, essa é uma questão da Publiconsult que é deixa eu ver, de Votorantim. Então, é uma questão de Votorantim de 2019. Órgão colegiado em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. E a fonte desse enunciado é a Lei nº 8142 de 1990, artigo 1º, parágrafo 2º. Comissões intergestores, B, Conferência de Saúde, C, Fundo Municipal de Saúde, ou D, Conselho de Saúde. A gente sabe, né, que a Lei 8142 é muito importante você saber em relação a essa legislação, porque a Lei 8142, quando a gente pensa nela, a gente pensa em dois fatores bastante importantes. Primeiro, participação da comunidade, através das conferências de saúde e dos conselhos de saúde, e segundo, as transferências intergovernamentais de recursos para a área de saúde. Então, esses dois fatores são muito importantes quando a gente pensa na Lei 8142 de 1990. E por que teve que ser publicada a Lei 8142 de 1990? Justamente porque na Lei 8080 foram vetados essas duas partes importantíssimas. Sem elas, seria impossível dar continuidade à implantação do SUS. Então, foi necessário, por conta do veto na Lei 8080, que era 19 de setembro de 1990, a publicação da Lei 8142, que é do dia 28 de dezembro de 1990, do mesmo ano, justamente porque há aspectos muito importantes em relação ao SUS, que é a diretriz de participação da comunidade e como que esse dinheiro seria transferido para os municípios e para os estados através da União. Então, quem que é esse órgão colegiado de caráter permanente? É justamente a alternativa D, conselhos de saúde. Então, esses conselhos de saúde são órgãos justamente colegiados, né, que são de caráter permanente e tem esse caráter deliberativo, composto por representantes do governo, e lembrando que 50% ou metade desse órgão ou do conselho de saúde deve ser composto por comunidade ou usuário, justamente para dar esse peso
da participação da comunidade em relação ao Sistema Único de Saúde. Então, quando você lembrar, ou quando você estiver diante de uma Lei 8142, questão da Lei 8142 é simples, não são questões muito complexas. O artigo ou a legislação de Lei 8142 é bastante resumido, né? São 7 artigos. Quando a gente compara com a Lei 8080, que tem 52 ou 55 artigos, é muito menor. Então, questões da Lei 8042 também são muito frequentes, inclusive na banca Public Consult, inclusive para você que vai prestar o concurso de Jacareí, é uma legislação que cai com uma frequência importante. Então, agora a gente vai para o quiz 841 também, concurso da banca Public Consult. Votorantim, tomada radiográfica mais indicada, deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Mais indicada para avaliação de lesões de cárie em dentes posteriores. Alternativa A, bite wing, B, periapical, C, oclusal e D, panorâmica. É claro que quando a gente pensa, né, segundo enunciado, mais indicado para avaliação de lesões de cárie em dentes posteriores, esse tipo de tomada radiográfica é bastante indicado porque a gente consegue avaliar em função da angulação, né? Não há uma variação muito grande na angulação vertical do cone de raio-x, para detecção de cáries menores em relação às cáries interproximais, ou mesmo cáries na região oclusal, né? Por conta dessa incidência, mas sem grandes variações da angulação vertical. E qual que é essa radiografia? Justamente a radiografia bite wing, né, que a gente, traduzindo, bite é mordida, wing asa, né, porque o dispositivo, a gente, quando adapta no paciente, o paciente vai morder, e tem uma asa em que ele morde para incidir aquele feixe do raio-x bem paralelo a esse dispositivo. E ele vai pegar, claro, vai pegar dentes superiores e dentes inferiores. Você não vai observar a região periapical desses dentes avaliados. Então, vai avaliar principalmente a região coronária, então é muito importante. Ele é um exame melhor do que o periapical, radiografia periapical, para avaliar essas cáries proximais. Ele também, quando comparado às radiografias periapicais, ele é melhor para avaliar, por exemplo, a altura de crista óssea, e também ele é muito bom para avaliar, por exemplo, né, excessos ou falta de ponto de contato nas restaurações proximais, ou mesmo na adaptação de coroas. Então, esse é um exame barato, que vai pegar vários dentes, então pode ser feito uma incidência prosmolares ou uma incidência para a região de pré-molares, e é uma radiografia que acaba pegando já dentes superiores e dentes inferiores. Essa é uma das maiores vantagens. E as indicações, como a gente falou, cáries proximais, adaptações de coroas, altura de crista óssea, então essa questão de doença periodontal também é muito bem avaliada pelas radiografias interproximais e também chamadas como bite wing. Você não pode perder uma questão dessa, né? Só lembrar que bite wing é o sinônimo de radiografias interproximais. Esse é um detalhe dessa questão. Então, aqui só para você ver, né, a radiografia interproximal, o modelo, e aqui a gente consegue ver, né, na setinha, justamente uma cárie na região do molar, nesse caso, o molar do lado direito, o dente 46 na região mesial do dente 46. Então, esse é um exemplo, né, de radiografia bite wing ou radiografia interproximal. Agora a gente vai para o quiz 842, também da banca Public Consult, né, de Promissão 2018. Então, deixa eu só levantar um pouquinho aqui, só para a gente... Então, o câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral, mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho de boca. E está entre as principais causas de óbito por neoplasias. Não está entre os principais fatores de risco que está na alternativa. E aqui é importante só para dar essa dica. Como a gente já falou no começo desse nosso quiz, que uma pergunta faz toda a diferença, assinala a palavra não para você não errar essa questão. Então, não está entre os principais fatores de risco. Então, não é fator de risco para o câncer de boca. Alternativa A, tabagismo. B, etilismo. C, uso de contraceptivos orais. E D, exposição à radiação solar. Claro que é uma questão muito fácil. A resposta, sem dúvida nenhuma, é o uso de contraceptivos orais.
E, claro, que o uso de contraceptivos orais não tem nenhuma relação em relação a câncer de boca, pode ter relação com alguns cânceres, por exemplo, nas mulheres, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero, mas em relação ao câncer de boca, nenhuma relação. Obviamente, a alternativa ao tabagismo é o fator mais importante, etiológico, em relação ao câncer intrabucal, né? Então, quando a gente pensa em câncer da região de bordo lingual, de soalho bucal, e até mesmo em alguns casos de região de mucosa de lábio inferior, tem uma íntima relação com o tabagismo. O etilismo, por si só, ele é considerado um fator etiológico do câncer de boca? Não. O etilismo, ele é um fator que, junto com o tabagismo, ele potencializa a ação dos produtos químicos do tabaco. E aí ele vai promover uma aceleração nesse processo. A gente fala que é um fator promotor em relação à carcinogênese bucal. Então, o álcool sozinho, ele não consegue, ele não é um fator que a gente chama de iniciador, né, do câncer de boca. Isso a gente está falando de câncer de boca. E a gente está falando, quando a gente fala de câncer de boca, obviamente que a gente está falando de carcinoma espinocelular, que é sinônimo de carcinoma epidermoide, que é sinônimo também de carcinoma de células escamosas. Então, esse é o detalhe mais importante em relação a essa questão. Então, a alternativa D, que fala de exposição à radiação solar, a radiação solar é muito importante, principalmente por os cânceres de lábio. E, claro que quando a gente fala de câncer de lábio, ele é muito mais prevalente na região de lábio inferior do que nos lábios superiores. Não é frequente, é difícil da gente ter casos de cânceres de lábio superior. Claro que quando o paciente trabalha diretamente exposto ao sol, a gente tem que indicar para o paciente formas de se proteger. Então, uso de chapéu, uso de bigode mesmo, uso de protetor labial, para que haja uma proteção. A gente sabe também que existem as lesões cancerizáveis, que seriam as lesões antes mesmo do desenvolvimento das lesões carcinomatosas. Então, na região de lábio inferior, por exemplo, você estiver diante de um paciente com quelite actínica, já é um paciente que tem que indicar fortemente o uso de protetor labial, o uso de chapéu e o uso de outros artifícios para que haja uma proteção do lábio inferior. E quando o paciente tem uma leucoplasia, uma eritroplasia na boca, claro que nessas situações é muito importante a realização de biópsia, até para ver se existe uma tendência, né, que a gente chama tendência em relação à transformação maligna, que é essa gradação histológica em relação à atipia ou displasia. Agora a gente vai falar do quiz 843, quiz também da Banca Publi Consult Promissão. A terapêutica recomendada para o tratamento de herpes labial também é uma pergunta bem simples, não é uma pergunta muito complexa, não gera tantas dificuldades assim, só que você não pode perder uma questão dessa, tá? Azitromicina 500mg em comprimidos, B, metronidazol 500mg em comprimidos, C, acetonina de triancinolona, hora base 1mg, e D, aciclovir tópico em pomada. Claro que quando a gente pensa em herpes labial, geralmente vai estar falando de herpes recorrente, lembrando que o herpes é causado pelo vírus do herpes humano do tipo 1 ou vírus do herpes humano do tipo 2, HHV1 ou HHV2, ou vírus do herpes simples, né? Tipo 1, ele é mais frequente na região de cabeça e pescoço, e o tipo 2 é mais comum na região genital. Claro que pode haver um cruzamento desses, pode o vírus do tipo 2 causar região na área perilabial, porque sexo oral, por exemplo, pode haver essa transmissão desse vírus. A doença herpes é uma doença que antigamente a gente falava de doença sexualmente transmissível, ou hoje em dia a gente prefere dar a nomenclatura de infecção sexualmente transmissível. Esse vírus, quando está na região de cabeça e pescoço, ou em qualquer outra região, a gente não elimina esse vírus. Então, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de terapêutica, que no caso a resposta aqui é o aciclovir tópico, que é o indicado, não elimina o vírus. Então, esse vírus vai ficar latente. Quando a gente está com lesões, a gente tem uma grande quantidade de carga viral na região de lesões, principalmente quando essas lesões se encontram de forma vesicular. Então, quando elas estão em vesícula, ainda a gente observa essa grande
quantidade de carga viral, e essa carga viral pode ser transmissível. Quando essa lesão cicatriza, o paciente não tem mais essas lesões, não tem vírus nessa localização e, consequentemente, ele não transmite nessa fase. Então, ele é um transmissor, o paciente ou a pessoa que a gente está atendendo, quando ele tem lesões, principalmente as lesões vesiculares. E aí a indicação do aciclovir para, teoricamente, acelerar a questão de cicatrização ou melhora do quadro. Azitromicina e metronidazol são antibióticos, não tem indicação. Triancinolona é um corticoide, né? Ele é mais indicado nos casos de doenças autoimunes ou principalmente nos casos de aftas, né? Então, a triancinolona tem essa indicação bastante importante. Questão bem simples, questão bem tranquila, que não gera grandes dificuldades. Agora a gente vai para o quiz 844. Public Consult também agora, Piedade, um concurso de Piedade 2019. Os seguintes casos poderão ser classificados como biopulpectomia, exceto. Então, pode fazer biopulpectomia. Quando fala de bio, ainda a polpa está viva, né? Isso é uma classificação principalmente do professor Mário Leonardo, e a gente vai restringir os casos de biopulpectomia nos casos em que existe polpa viva, mesmo que a polpa esteja numa fase de pulpite irreversível. Então, esse é um detalhe bastante importante. Pulpite irreversível e de reabsorções internas. Dentro dessas 4 alternativas, o que a gente não encontra, né, polpa viva, já seria nos casos de granulomas periapicais. Se tivesse, por exemplo, não tivesse granulomas periapicais, tivesse cistos periapicais ou cistos radiculares, também seria uma alternativa a ser considerada, em que a polpa já estava numa fase, já em fase de necrose, né? Então, e aí não se faria a biopulpectomia, mas sim a necropulpectomia. Assim como nos casos, por exemplo, de abscesso. Geralmente os casos de abscesso estão relacionados já com uma necrose pulpar, e essa necrose pulpar não tem polpa viva, tem que realizar, segundo o professor Mário Leonardo, necropulpectomia. Então, a partir do momento que a polpa ela necrosa, a gente não realiza mais o procedimento de biopulpectomia. Os casos de reabsorção interna, o que está acontecendo? Os odontoclastos eles estão promovendo essa reabsorção da parede dentária, e aí, claro, que a polpa está viva, não acontece reabsorção interna em casos em que a polpa já está necrosada. Se a polpa estivesse necrosada, não interna, justamente porque não haverá células viáveis que os odontoclastos vão estar reabsorvendo a parede da câmara pulpar. Então, nessas situações, a gente sabe que reabsorções internas, a polpa é viva e tem que ser realizado biopulpectomia o mais rápido possível para que essa reabsorção seja paralisada naquele momento e ela não progrida. Agora a gente vai para o quiz 845, também banca Public Consult, né? Vamos só levantar um pouquinho para ver o que é um concurso de Piedade. Dentre as alternativas abaixo, uma não está de acordo com o enunciado a seguir. Assinale. Então, não está. Você está observando que nessa série de quizzes a gente viu vários quizzes em que ele fala a alternativa que não está relacionada. Então, a alternativa é incorreta. Assinala não para não perder uma questão dessa. E isso a gente bate bastante na tecla, porque às vezes você sabe a resposta e perde uma questão boba, uma questão que vai fazer toda a diferença lá na frente. É característico da atenção prestada nos serviços de atenção básica que estes se ocupem das patologias mais prevalentes nas comunidades. Os principais agravos que acometem saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são: alternativa A, maloclusão; B, traumatismos dentários; C, fluorose dentária; e D, anquiloglossia. Essa questão, a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é anquiloglossia. Não existem estudos, não é que não existem, né? Os estudos epidemiológicos maiores aqui no Brasil, o SB 2010, que aconteceu
já há algum tempo, né? Foi lá um pouquinho antes de 2010, naquela época. Ele avaliou, sim, avaliou maloclusão, ele avaliou, sim, questão de traumatismo dentário e avaliou, sim, fluorose dentária. Quais outros fatores ou doenças foi avaliado também, Darcy? Foi avaliado cárie, obviamente, através do índice que a gente ouve falar muito, né, dentro da epidemiologia, CPOD, e também foi avaliada a questão de doença periodontal. Então, esses fatores, além do edentulismo, né, que foi avaliado também para ver essa questão de necessidade de prótese, são fatores que são bastante prevalentes. Claro que, né, por exemplo, quando a gente pensa em fluorose dentária, uma fluorose leve, não tem uma gravidade tão significativa, né? Então, mas dentro dos agravos, é um dos principais agravos, tanto que ele é avaliado principalmente por que índice? O índice de DIN, ele é um índice muito consagrado na avaliação de fluorose dentária. Então, dentro dessas alternativas, tanto maloclusão quanto traumatismo dentário, quanto fluorose dentária, sim, foram avaliados nos últimos estudos epidemiológicos, no último mais importante aqui, que foi realizado em nível nacional, SB Brasil 2010, e foram avaliados todos essas lesões, além, ou agravos, além da cárie dentária e da doença periodontal. Anquiloglossia não foi avaliada. Claro que é importante, né? A gente sabe da importância, mas não foi avaliado pela prevalência não ser uma prevalência tão alta quando comparados a esses outros agravos que a gente acabou de ver dentro da pergunta. Agora o quiz 846, né? É o último quiz dessa semana 24. Vamos só levantar aqui. Quiz de Taubaté, 2015. De acordo com o artigo 4º da Lei 8080 de 1990, o conjunto de ações e serviços de saúde instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e as fundações mantidas pelo poder público, constitui o quê? O P, B, Sistema Único de Saúde, C, Conselho Municipal de Saúde, e D, Fundo Municipal de Saúde. Lembrando em concursos públicos. A Lei 8080 é uma das leis que mais são pedidas em concursos públicos de uma forma geral. Então, na banca pública consult não é diferente. A Lei 8080 cai muito, cai bastante. Então, você que vai prestar esse concurso Jacareí já tem que ficar de olho na Lei 8080, tem que estudar bastante essa lei. Ela foi publicada em 1990. Em 1990 não existia ainda o Programa Saúde da Família, o PSF. O PSF, a sua origem acontece lá em 1994. Então, 1990 vem antes do PSF, não aconteceu ainda a inauguração ou o início do PSF. Conselho Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, quando a gente fala de Conselho Municipal, Conferência Municipal, Fundo Municipal, Conselho Municipal, ou Conselho Estadual, ou Conselho Nacional de Saúde, são órgãos em que é importante a gente teve uma pergunta lá no começo dessa semana 24, que fala justamente a definição de Conselho de Saúde, que tem que ter participação de usuários, participação de representantes da trabalhadores da saúde, tudo isso. E aí, o Conselho de Saúde, ele data da Lei 8142. Então, quando a gente pensa em Conselho de Saúde, Conferência de Saúde e Fundo de Saúde, a gente tem que já lembrar da Lei 8142 e não da Lei 8080. A Lei 8080 é essencial, mas ela não teve artigos referentes a tanto a participação da comunidade quanto a transferências intergovernamentais. E o Fundo Municipal de Saúde, o que é um Fundo Municipal de Saúde? É uma conta corrente em que o governo federal vai transferir o dinheiro para o governo municipal, que a gente fala de transferência fundo a fundo. E aí, essa transferência, ela é realizada, né, através dessas contas, chamadas fundos. Fundo Municipal de Saúde é a conta do município, e o Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual da Saúde, são dos respectivos, né, nacional e do Estado. Então, isso são detalhes bastante importantes. Quando a gente pensa em Conselho de Saúde, Fundo de Saúde, são assuntos que foram abordados na Lei 8142 e não na Lei 8080. Lei 8080 fala de
Sistema Único de Saúde. Então, é a lei mais importante, a coluna vertebral do SUS, é uma das leis que mais são pedidas também pela Banca Public Consult, você tem que estudar, assim como a Lei 8142, que a gente viu uma questão lá no começo dessa nossa série de quizzes. Então, aqui a gente abordou quizzes da semana 24, né? Só falando, né? O artigo 4º. O conjunto das ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde, SUS. Né? Lembrando, gente, uma questão pode fazer toda a diferença. Então, não perca uma questão, estude, né? Se você tem a oportunidade de encontrar essas provas da Banca Public Consult, vai lá, estude questão por questão, porque uma questão vai fazer a diferença lá na aprovação. Entre os primeiros colocados, uma questão vai fazer a diferença. Então, se você perdeu uma questão, né? Se você perdeu uma questão de bobeira, porque você não leu a palavra não, dançou, perdeu, né? Se você mudou essa questão, dançou, perdeu. Então, essa única questão pode fazer muita diferença. Então, por isso que tem que estudar por questões. Vai lá, muito difícil de se encontrar. Se você quiser, a gente tem um curso preparatório para esse concurso. Temos 6 provas dessa muito complicadas de achar, que vão te ajudar nessa direcionamento dos estudos para o concurso de Jacareí. Tá joia, gente? Então, por hoje é só. A gente falou sobre questões basicamente da Banca Public Consult, a banca que vai fazer o concurso de Jacareí. Então, são questões muito importantes para você que está se preparando, questões que vão te ajudar, né, nesse direcionamento de estudos, nesse direcionamento para que você consiga o objetivo, principalmente nessa época de quarentena, que a gente está com um pouco mais de tempo para refinar esse nosso estudo aí. Então, até o próximo quiz, né? Grande abraço e até a próxima semana.